1 Crônicas, capítulo 13, eu vou ler todo o capítulo, 14 versículos. Primeira Crônicas, capítulo de número 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estais de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroçal novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá, e até nossos dias aquele local é conhecido como punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Irmãos, como o pastor bem disse quarta-feira passada, eu estaria hoje aqui para a gente concluir, algumas lições que nós estávamos meditando, ano passado, sobre a história de Davi. Não sei se os irmãos se lembram qual foi os temas que eu compartilhei com os irmãos, mas primeiro eu compartilhei com os irmãos sobre um homem segundo o coração de Deus. A segunda lição foi as consequências de um pecado consumado. E hoje, irmãos, eu quero concluir com os irmãos falando sobre paixão de Davi pela presença. Como eu disse para os irmãos, a história de Davi, ela é uma história extraordinária, porque existem muitas lições que nós, ao ler essa história, ela salta aos nossos olhos, aos nossos corações,
E toda vez que nós lemos, algo nos chama a atenção nessa história desse homem. Como eu disse para os irmãos, é impossível eu compartilhar toda a história de Davi com os irmãos apenas em 3 lições. Mas eu busquei compartilhar com os irmãos esses temas. E hoje eu quero concluir com os irmãos falando sobre a paixão de Davi pela presença. Irmãos, nós sabemos que um homem e uma mulher, ela não se torna grande apenas por testemunho de outras pessoas. Na palavra de Deus nós vemos muitos homens que se destacaram ao longo da sua trajetória. Nós vemos Noé, nós vemos Abraão, nós vemos Enoque, e nós vemos também Davi, e muitos outros, vemos Moisés. Mas esses homens são extraordinários, esses homens são grandes, não é simplesmente porque nós olhamos para ele e falamos que eles são grandes. Porque o meu testemunho e o teu testemunho parte de uma perspectiva natural, de uma perspectiva que ela não vai além do que a gente vê, da aparência. E Davi, ele é um homem que nós olhamos para a palavra de Deus e de fato nós falamos que ele é extraordinário, não é simplesmente porque nós olhamos para ele e vimos que ele foi um rei extraordinário. Isso são as consequências daquilo que nós olhamos. Quando nós olhamos para Davi, quando nós lemos a história dele na palavra de Deus, nós vemos que ele foi um rei extraordinário. Nós vemos que ele foi um tocador de harpa extraordinário. Mas não é isso que faz de Davi um homem grande. Não é isso que faz de Davi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Agora, o testemunho, irmãos, que é verdadeiro, é o testemunho do próprio Deus. Davi, ele é grande, não é simplesmente porque nós achamos que ele é grande, é porque o próprio Deus testemunhou acerca de Davi. Em Atos, capítulo de número 13, verso de número 22, o apóstolo Paulo, ele declara isso, e diz assim a palavra do Senhor: e após removê-lo, está falando de Saul, que foi removido, levantou-lhe como rei a Davi, a quem também deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então o testemunho de Davi, quem dá é Deus. Davi é grande, é porque o próprio Deus, ele olha dentro do coração de Davi, e ele percebe que em Davi há algo diferente, há algo que agrada. E quando, irmãos, Deus ele olha para Davi, ele vê no interior do coração de Davi uma sede pela presença de Deus. Ele vê um homem que é sedento, que é faminto pela presença de Deus. E isso é o que faz de Davi ser um homem grande. Essa vontade, esse desejo de estar na presença de Deus. E nesse texto que eu li, nesse capítulo 13, verso 22 de Atos, a última parte vai dizer que ele fará toda a minha vontade. Então, quando Deus olha para Davi, ele conclui que Davi tinha um desejo de fazer toda a vontade de Deus, irmão Carlos. E não tem como fazer a vontade de Deus sem ter intimidade com Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus sem ter relacionamento com Deus. Não tem como fazer, irmãos, a vontade de Deus sem ter a presença de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que, porque pregamos, porque cantamos, porque fazemos algo na igreja,
Isso significa que nós temos a presença de Deus, mas isso não significa nada. As nossas qualidades que nós temos, visíveis, ela não quer dizer nada. O que quer dizer é o que está no nosso coração. São as nossas motivações, são os nossos desejos, as nossas vontades. Foi isso que Deus olhou para Davi e viu dentro do coração de Davi uma vontade, um desejo pela presença de Deus, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. E nesse capítulo, irmãos, que nós lemos aqui, nosso texto base de 1 Crônicas, capítulo 13, ele vai mostrar para cada um de nós esse anseio de Davi pela presença de Deus. Ele vai mostrar claramente que Davi, ele ama a presença de Deus, e ele não faz isso só de forma escrita. Ele não só escreve essa vontade, esse anseio pela presença de Deus, mas ele mostra na prática que ele ama a presença de Deus. Esse texto que nós lemos, irmãos, tinha pouco tempo de Davi ser ungido pela terceira vez. Como eu disse para os irmãos em algumas lições anteriores, que Davi foi ungido 3 vezes. Foi ungido primeira vez na casa de seu pai, pela segunda vez pela tribo de Judá, e aqui é pela terceira vez, onde os outros povos, as outras tribos, reconhecem ele como rei e unge ele, e agora ele começa a reinar, a governar e para todo o povo de Israel, para o povo unificado. Então, no momento que ele assume de fato o reinado, ele faz uma coisa que Saul não fez. Ele organiza uma assembleia, ele ajunta uma assembleia de oficiais do seu povo, e ele manda mensageiros para trazer os sacerdotes, para trazer os levitas, e para trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então Davi, ele observa algo interessante, porque ele olha para o governo de Saul, e ele percebe que a presença de Deus foi negligenciada, que ele não consultou ao Senhor como deveria consultar, que ele não deu prioridade em buscar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando ele assume de fato o reinado para todo o povo, ele busca a Arca da Aliança e traz para o meio do seu povo. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus para Davi era prioridade. O interessante é que no verso de número 2, diz assim: Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estais de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas. Essa parte eu achei extraordinária, porque Davi, irmãos, está restabelecendo o culto ao Senhor. Ele percebe que o culto do Senhor foi negligenciado no reinado de Saul, e ele organiza, e ele faz do jeito certo. Ele traz os sacerdotes, ele traz os levitas. Eu achei extraordinário isso aqui. E por que, irmãos, Davi, ele faz isso? Porque Davi, ele tinha a presença de Deus. Quando nós lemos lá em 2 Samuel, ou foi em 1 Samuel, não me recordo aqui certinho, mas a Bíblia diz que no dia em que Davi foi ungido, o Espírito Santo de Deus passou a tomar posse de Davi, e não se retirou mais. Então Davi, ele tinha a presença de Deus. Mas, irmãos, ele é um rei preocupado, porque ele não queria a presença de Deus só para ele, irmão Carlos. Como rei, ele tinha a presença de Deus,
mas ele observou que o povo também precisava da presença de Deus. Por isso que ele não busca a arca da aliança quando ele é ungido só pela tribo de Judá. Mas ele espera o momento certo, onde agora ele governa sobre todo Israel. E agora ele restabelece o culto, ele traz a arca da aliança. Para quê, irmãos? Para que o povo também o adore, para que o povo também busque a presença de Deus. Por isso que ele é um homem extraordinário, irmãos. É um homem que tem sede, que tem fome pela presença de Deus. E a presença de Deus ele não queria só para ele, mas ele queria também para os demais. Os irmãos estão compreendendo? Irmãos, e por que Davi amava tanto a presença de Deus? Nós vimos vários salmos que declaram isso, que não anotei, para que a gente não perca tanto tempo. Mas um dos salmos extraordinários que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é Salmo 63. Salmos de número 63. Que diz assim: Ó Eterno, Tu és o meu Deus e a Ti eu te busco de dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para me embeber de Teu poder e de Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu Te bendirei e erguerei meus braços invocando o Teu nome. Como um rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com a alegria dos lábios Te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de Ti, e meditarei sobre a Tua bondade, porque tem sido o meu socorro e a sombra das Tuas asas, como louvores de alegria. Olha que salmo extraordinário, irmãos, que Davi está escrevendo aqui. E o lugar, irmãos, o lugar onde Davi escreve esse salmo não é um lugar muito aconchegante. Ele está no deserto. Ele está fugindo de seu filho Absalão. Seu filho Absalão quer usurpar o trono, quer matar o seu próprio pai, e ele está no deserto, sem água, sem alimento. Então ele usa da situação que ele está vivendo para declarar para Deus que minha alma tem sede de Ti. Que a minha alma tem sede de Ti. E ele diz aqui: eu Te busco de dia e noite. Todo instante da vida de Davi, ele está buscando o Senhor, ele está buscando a presença de Deus. Salmo 27:4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha, irmãos, o início desse texto é tremendo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não pede muitas coisas, ele pede uma coisa só, que é morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do seu santo nome. Que homem extraordinário, irmãos, que tem muito a nos ensinar. Quando nós lemos a história desse homem, e eu fico pensando, por que é que nós estamos tão distantes da presença de Deus? Será se nós somos diferentes? Será se Deus ele abre os céus apenas para uns e para outros não? Ou será se é porque nós estamos de fato tão envolvidos com outras coisas e não buscamos a presença de Deus? Porque quando nós olhamos a história desses homens, a gente acha que Deus foi favorável apenas com eles.
Mas esse texto aqui, irmãos, ele é tremendo, porque ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e o quê? E a buscarei. Então a busca parte de cada um de nós. Deus, ele está acessível a cada um de nós, mas uma coisa nós precisamos fazer, que é buscar o Senhor. Davi, ele pede uma coisa e ele busca. E por que nós não estamos fazendo isso? Estamos acomodados com a pouca presença de Deus que sentimos. E quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos coisa extraordinária que esse homem fez. Salmos belíssimos, todos vividos, irmãos, foram todos vividos. Davi não escreveu nada aqui, que está na palavra de Deus, sem que ele não tenha feito. Tudo ele fez, tudo ele viveu. Mas é porque, irmãos, havia uma sede pela presença de Deus, uma fome pela presença de Deus, que falta ter em nós, em cada um de nós. Às vezes nós pedimos tantas coisas, mas nós esquecemos de pedir a presença de Deus. Já viu? No início de ano, nós pedimos tantas coisas, nós pedimos uma casa própria, nós pedimos tantas outras coisas, um emprego melhor, mas nós esquecemos de pedir a presença de Deus, e é a presença de Deus que vai nos nortear para todas essas coisas. Se nós tiver a presença de Deus, irmãos, nada vai nos faltar, porque nada faltou para Davi. Ele disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque ele buscava primeiro a presença de Deus, e nós não fazemos isso. Nós estamos tão, irmãos, embaraçados com as coisas desse mundo, tão cheios das coisas desse mundo, que falta espaço para as coisas de Deus, para o que é necessário para nossas vidas. Amém, irmãos? E algo interessante, irmãos, eu compartilhei com os irmãos na lição passada, né, as consequências de um pecado consumado. E há algo interessante ali que eu quero compartilhar com os irmãos. Preste atenção. No Salmo 51, verso 11, diz assim: não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Essa é uma declaração de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. Ele pecou, e logo depois Deus usa o profeta ou o mensageiro Natã para trazer a ele a sua sentença, as suas consequências que ele ia viver durante a sua vida, por consequência do seu pecado. Mas no momento que esse homem é confrontado, irmãos, ele não reclama, ele não põe a culpa em outras pessoas, mas ele reconhece o seu pecado e ele diz uma coisa para Deus: não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Se fosse o outro rei anterior, ele ia falar que Deus não deveria tirar o trono dele. Mas Davi não. Davi declara: não tires de mim a tua presença. Em outras palavras, Davi está dizendo: se o Senhor quiser tirar de mim o meu trono, o Senhor pode tirar. Se o Senhor quiser tirar de mim o meu reinado, o Senhor pode tirar, mas só não retires de mim a tua presença, porque sem tua presença eu não vivo. E é nessa declaração de Davi, irmãos, que ele encontra força, e que o Senhor olha para ele e vê que o arrependimento dele foi sincero, e Deus perdoa ele, porque ele amava a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nós venhamos aprender a pedir, primeiramente, para o Senhor a sua presença. Não retires de mim, ó Deus. Não retires de mim, ó Deus. Agora, irmãos, Davi amava tanto a presença de Deus. Primeiro, porque Davi via na presença de Deus, irmãos, socorro.
no dia da angústia. Davi amava tanto a presença de Deus porque era Deus quem fortalecia ele nos dias de angústia. Era um homem, irmão Daniel, que foi muito perseguido, só vivia sob pressão, e era Deus quem o ajudava, era Deus quem o socorria. No Salmo 120, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E essa palavra angústia, ela significa tribulação, sofrimento intenso. É a junção de tudo que é ruim. Mas Davi diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Irmãos, é a presença de Deus que vai nos manter firme quando nós passamos por dias de dificuldades. É a presença de Deus que vai nos fortalecer quando estamos passando, irmãos, por percas, por luto. É a presença de Deus que nos segura, é a presença de Deus que nos fortalece. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Davi amava, irmãos, a presença de Deus, porque era a presença de Deus que era companhia para ele passar pelos vales. É ele quem declara em seu Salmo 23, verso 4: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que andemos, irmãos, pelo vale da sombra da morte, nós não devemos ter medo, nós não devemos temer, porque Deus está conosco, passando junto com a gente, irmão Lael. Ele está conosco. Quando todos nos abandonam, Deus está presente. E não há lugar nenhum, irmãos, que nós estejamos, ou que nós vamos estar, que Deus não possa nos ouvir. Não há escuridão nenhuma que Deus não possa nos ver, porque os seus olhos estão sobre toda a terra. Ele está vendo o que nós estamos passando, Ele está vendo, Ele está cuidando de cada um de nós. E eu pergunto para os irmãos nessa noite, como já declarei aqui atrás, por que é então que nós não estamos buscando a presença de Deus? Será que a presença de Deus não é prioridade para nós? Ele não está longe de nenhum de nós, Ele está perto. A palavra do Senhor em Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Davi tinha uma intimidade muito grande com Deus, mas como eu disse, irmãos, essa intimidade que Davi tinha, não era porque Deus era favorável só com ele, mas cada um de nós temos acesso para nos achegar a Deus, para ter essa experiência com Deus. O que nós precisamos, o que a igreja do Senhor está precisando é priorizar a presença de Deus. Porque quando nós priorizar a presença de Deus, Deus, irmãos, Ele vai vir e nós vamos ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele, como Davi tinha. Nessa noite, para concluir, eu quero dizer para os irmãos, voltando ao nosso texto, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, da mesma forma que Davi fez, ele foi buscar a Arca da Aliança, que nós venhamos trazer a presença de Deus para o nosso meio. Nós precisamos da presença de Deus no nosso meio, que é ela que nos dá força. A presença de Deus é o próprio Deus junto conosco. Amém? Que Deus nos ajude nessa noite, grande oportunidade, em nome de Jesus.